sempre estar aqui com vocês. Não, eu tenho o máximo prazer em falar com o João Jabbour, uma pessoa de uma cultura muito acima da média e sempre dá aqui na TV Prevê grandes entrevistas. Ô João, antes até de entrar na entrevista, eu sinto que vocês deram uma alavancada no JC em termos de imagem. A gente sente uma evoluída ainda maior no jornal, esse que é, sem sombra de dúvida, um dos jornais mais importantes do interior do estado de São Paulo. De fato, Duda, nós estamos iniciando um processo de melhoria do layout do jornal, né? Tanto do ponto de vista gráfico quanto do conteúdo. Tentando tornar a leitura mais palatável, mais fluente e tentando dar duas opções no jornal, Duda, diante de tudo o que está acontecendo por aí. Para quem quer ler rapidamente o jornal, vai conseguir ler batendo o olho na página por alguns minutos, e quem quiser aprofundar, vai poder ler também os detalhes da informação. Claro que esse processo ainda está só começando, nós temos muito o que evoluir, mas você percebeu bem, já fizemos umas primeiras mexidas gráficas, arejamos um pouco mais a leitura com um espaçamento maior entre colunas, entre matérias, e o resultado acho que começa a surtir efeito. Bom, vamos começar com aquilo que é preocupação hoje de qualquer educador, de qualquer homem de imprensa, que é a violência nesse país. A violência no mundo é grande, mas o Brasil hoje, se não é o primeiro do mundo, está entre os 3 maiores, inacreditável. E agora aconteceu aqui pertinho de nós, da TV Prevê aí, um policial morto de uma maneira no cumprimento do seu dever, não era tiroteio, não era nada. Quer dizer, antigamente tinha-se medo de polícia, hoje eles estão virando alvo de bandidos, e eu tive refletindo, até vou colocar, como é duro ser polícia, porque com essa ingerência, inclusive, de políticos, tem hora que eles têm que fingir que não viu, tem hora que eles têm que atacar, tem hora que... eu acho terrível hoje a vida de um policial, porque eu raciocino assim, a hora que um policial chega numa casa, ele não sabe o que vai encontrar, se vai achar uma velhinha paralítica sentada no sofá, ou uma carabina mirando nos olhos dele. Como que você, João Jabbour, com toda essa experiência, está vendo essa escalada da violência no Brasil, João? Olha, Duda, em primeiro lugar, nós lamentamos muito o fato ocorrido ontem com o policial Yuri, né? Em primeiro lugar, pela vida dele, por um ser humano que pela competência que ele exibia no desempenho das suas funções, porque isso ficou patente, por todas as condecorações que ele já havia recebido, e acima de tudo por ser um pai de família, né, Duda? É lamentável sobre esse aspecto em primeiro lugar, né? É uma vida que se foi de uma forma brutal, de uma forma que, como você bem observou, no desempenho da função, sem a necessidade. O marginal poderia fugir, poderia até se entregar, porque o sistema carcerário, o sistema penal brasileiro também facilita muito a vida da tá na rua, exatamente, mas não tirar a vida de um policial, porque até uma certa época existia uma espécie de uma ética, né, Duda, entre policial e marginal. O policial está cumprindo o dever, a não ser quando o policial abusa, aí sim o bandido ele reage de uma forma mais violenta. Mas hoje parece que a coisa descambou por uma insignificância de valores que não há mais. Imagina, falar em ética já não é uma coisa complicada. Agora, eu acho, Duda, que isso é um sintoma de uma sociedade doente, é um dos sintomas, né? Imagina um corpo, é uma dor muito forte de um corpo doente. E o Brasil viveu recentemente aí uma falsa sensação de prosperidade, porque o dinheiro circulou um pouco mais, a economia se estabilizou, e nós achamos que estávamos com quase tudo resolvido, e estamos longe disso. Temos muito a fazer. A violência, a droga, né, é um sintoma da falência de muitas estruturas da sociedade. Então, essa morte de ontem é mais um exemplo trágico, dolorido, nos deixa com a sensação, Duda, de que nós estamos desprotegidos também, de que o Estado não vai dar conta, de que existe um Estado paralelo instalado. A gente ouve falar da marginalidade ocupando espaços importantes aí, das pessoas que antes eram de gente de bem. Então, há uma doença séria nesse país que passa aí por educação, que é o que vocês promovem aqui, que passa por um novo pacto entre as pessoas, né, que passa por a gente parar e refletir o que nós queremos desse país, não é, Duda? Porque nós estamos perto de um caos em muitos setores. Claro que tem coisas boas acontecendo, o país tem ações positivas, mas a gente está distante de um processo civilizatório mais avançado, Duda, como nós tivemos a sensação há poucos anos.
Está errado isso. Não temos nada de moderno aqui, de primeiro mundo. Temos muito pouco de civilização, como a gente imagina que possa ser a convivência entre as pessoas. O Paulo Laures, que você conhece tão bem, o advogado, deu uma entrevista brilhante antes de ontem aqui na TV Prevê. E ele respondendo essa mesma pergunta sua, ele coloca, quer dizer, o homem comum também ele vê o péssimo exemplo que é dado pelos mandatários da nação, entendeu? Quer dizer, essa corrupção que vem, então, aqui embaixo os caras têm o pior exemplo possível. Você acha que isso também afeta, João? Afeta, Duda, afeta porque, mais do que o homem comum, o homem que é eleito, escolhido pelos seus pares, ele tem uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de ser honesto, de ser ético, é de todos nós, não há dúvida nenhuma. Mas aquele que assume um cargo público, assume de forma inerente uma responsabilidade muito maior. Tanto que a privacidade, a intimidade dele, a vida privada dele nem é tão reservada, é um pouco mais aberta, por conta dos riscos que ele assume, porque ele também tem os benefícios disso tudo, né? E de fato, eu acho que o principal polo irradiador dessa hipocrisia que reina aí nas relações entre as pessoas, dessa falta de pactuação entre as pessoas, dessa falta de um cuidar do outro numa sociedade, porque numa sociedade a gente tem que cuidar um do outro também, nós temos que ter senso coletivo, né? Então, o exemplo que vem dos nossos políticos é avassalador, é demolidor. Agora, tem outros fatores, né? Você tem aí a cultura do ego, a cultura do individualismo, a droga, o dinheiro fácil, o consumir, o apelo ao consumo o tempo todo aí na cabeça das pessoas. Impunidade, a impunidade, né? Códigos de processo penal, códigos penais defasados, discutíveis, no mínimo discutíveis. Você vê agora, recentemente, aí, a facilidade com que os políticos presos arrumaram dinheiro, a vaquinha ou o vacão, para poder pagar a sua fiança. Que povo generoso brasileiro, né? Pois é, né? Povo generoso. Então tudo isso são distorções sérias que mostram que é um país ainda em construção e ainda na base, né? Nós estamos na laje ainda. Nas bases, na fundação da casa ainda, né? Complicado. Mas é um verdadeiro absurdo e a gente não sabe para onde caminha isso, né, João? Que coisa, né? Eu acho que eu não sou com esse discurso, eu não sou pessimista. Eu acho que nós temos que passar por isso que nós estamos passando, quer dizer, para poder nos guiar a um outro patamar. Agora, não há muita esperança quando você olha para a classe política. Agora, né? Mas ou começa também, muda o código em relação ao crime de morte, ou o negócio vai ficar feio, né, João? Tem que caminhar paralela, a repressão mais forte, isso tudo tem que ser reforçado também, mas ao mesmo tempo tem que também a sociedade ser pactuada de outra forma, né, Duda? Não basta só leis rigorosas, não basta só presídios de segurança máxima. Aliás, a situação dos presídios é lamentável, aí você tem até que olhar um pouco, aquilo é uma fábrica de delinquência, né? Você vê, e desumano, inclusive, né? Nós tem que se olhar para isso lugar também. Que cabe 500, põe 2 mil pessoas, é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Então tudo, em todos os setores, em cada ponta dessa amarração daquela é um país que não está funcionando, né, João? A verdade é essa, né? Como deveria não, né? Não deveria. Ele segue em frente, tudo. Eu acho que nós estamos aí ainda numa democracia relativamente jovem. Aliás, esse é o maior período de democracia da história da República Brasileira. Verdade. Então você veja como o país é um país ainda imaturo, é um país ainda na adolescência da sua melhor formação, né? João, como é que você vê a falta d'água em Bauru? Agora, pelo jeito que a seca que está aí, vai faltar água até em São Paulo. Mas aqui faz 5 anos que os altos da Bela Vista, de lá para cima, a água não chega, não tem pressão para chegar lá em cima. Como é que você está vendo, você que está no jornal mais importante da nossa região, as reclamações que você recebe, como é que... E eu não vejo como tomar uma atitude rápida também, eu não enxergo. Como é que vocês do Jornal da Cidade estão vendo isso? Olha, de uma forma mais próxima dessa crise, eu vejo que nós temos duas pontas aí. A primeira, a falta de planejamento que graçou aí entre as últimas administrações, que não previram que a cidade iria crescer, que nós vivíamos um boom imobiliário, que já não é de hoje, e não se prepararam
para que Bauru pudesse ter infraestrutura nesse setor de abastecimento de água, né? E segundo, a própria situação ambiental do planeta. Você vê esse calor surreal que nós estamos vivendo. Eu vi uma foto ontem na Folha de São Paulo do Rio Piracicaba, que você conhece bem. Eu vi. É deprimente, é triste. Tá com 1 centímetro de lâmina de água. Quer dizer, então, além as da pedras, questão, tudo de fora. Além então do crescimento natural da cidade, que deveria ter sido previsto, nós temos essa escassez própria desse momento que nós estamos vivendo ambientalmente falando, né? Não sei se isso faz parte do ciclo geológico da Terra, alguns cientistas defendem isso, outros defendem que é a mão do homem, é o efeito estufa, é a poluição que está causando tudo isso, mas o fato é que a gente estava falando do político corrupto. O político brasileiro também é incompetente de uma forma geral, né? E não prepara as cidades para os seus desafios. E a água é o exemplo maior e mais gritante e mais dramático, né, dessa falta de preparo, de compromisso do nosso político com o futuro imediato, inclusive, não é com o futuro de longo prazo, não. Né? Está aí agora você quer ver só para confirmar isso que você falou, o político brasileiro é incompetente. Desde a minha época de bancos escolares, a gente tinha a seca do Nordeste como um dos grandes problemas nacional, né? Quer dizer, e os negros irrigaram até o Saara, já está lá o Israel, nem se fala. E nós continuamos, não resolvemos o problema do Nordeste até hoje. Exatamente. Que deu essa migração de nordestinos para São Paulo, Rio, e aí vem para cá, perde a família, desemprego, crime, prostituição, não é isso? E não resolvemos o problema de seca do Nordeste até hoje. E não faltaram recursos ainda. Pelo amor de Deus, né? Lê aí Segundo diz, interessa até para os coronéis lá, aquilo lá, porque vivem explorando aquela seca, né? Essa é uma lógica perversa que campeia na cabeça do político e daqueles que são os ideólogos do poder, né? O povo, quanto menos instrumentalizado, mais fácil de ser dominado, teleguiado, né? E isso é uma realidade também, né? Isso é quem pensa o poder pensa nessas coisas também, né? E o povo, a gente também fala muito do político, e o povo também, que agora que começa a tomar algumas atitudes, mas de forma totalmente atabalhoada, né? Com violência infiltrada, né? Nesses movimentos que a gente vê, que começa a brotar nas ruas. Então é um começo ainda de uma possível mudança, mas muito inicial, ainda caótica, né? A população ainda não sabe exatamente como reagir diante da incompetência do político brasileiro. Nós não sabemos ainda, né, Duda? A eleição é um instrumento, mas ele é pontual, ele é a cada 2 ou 4 anos, dependendo e não é suficiente, não tem se mostrado suficiente. É verdade. Porque é todo um processo, né? O Luiz Carlos faz uma pergunta para você. Jabur, sobre o que foi noticiado esses dias sobre a presidente Dilma, que inaugurou um porto em Cuba e diz que fez isso por ser estratégico. Nossa. Será que estratégico também nós, cidadãos, estarmos com a casa precisando de reforma e reformar a casa do vizinho? É a pergunta, né? É uma questão que está, inclusive, suscitando críticas à atitude da presidência da República, né? É um problema que também reflete as distorções da falta de um projeto para o país, não é, Duda? Se há um projeto sério para o país, focado naquilo que nós queremos, essas distorções, até poderiam ocorrer, porque se há um projeto sério para o país, até um devaneio de ajudar um país amigo no ponto de vista ideológico de quem está no governo, até seria natural. Mas diante da atual situação de desgoverno, de falta de rumos, de a economia ameaçando desandar, uma atitude como essa, que não é tão significativa do ponto de vista financeiro, acaba ganhando esse contorno de indignação. Por quê? Mas não pelo ato em si, mas mais pela ausência de atitudes aqui dentro do país, né? A ausência de investimentos no país, de reformas no país, de um rumo para o país. E agora o ano eleitoral, então, fica pior, né? Aí as contradições se acirram ainda mais, essas coisas começam a aparecer ainda mais. Agora político que não tem defeito, os inimigos acham defeito para pôr, agora começa os boatos. Esse ano, né? Paralisa o país. Esse ano paralisa o país. Pelo bem ou pelo mal, paralisa o país, né? Ainda tem Copa do Mundo, ainda não se sabe se vai, como é que vão ser realizados. Já que você falou na Copa do Mundo, que pouca vergonha, não, João? Outro sintoma, que né? Dinheiro. Outro sintoma de um país sem projeto. Eu sempre falo isso, gozado que a grande mídia não repercute isso, né? Só repercute o preço dos estádios. O Brasil está fazendo a Copa do Mundo com o mesmo número de jogos
da Copa da África, construindo 3 estádios a mais que a África fez. Agora, cada estádio custando 2 bilhões de dólares, então você calcula, né? Então, para contentar politicamente do Amazonas ao Chuí, quer dizer, então o Brasil está construindo 3 estádios a mais. Então essa Copa poderia acontecer nos mesmos moldes da Copa da África do Sul, com 3 estádios a menos. Exatamente. É o tal padrão FIFA. Esse termo, para mim, foi o melhor dessa discussão toda da Copa, o padrão FIFA. Padrão FIFA, o Brasil não é padrão FIFA, não é, Duda? Claro. A FIFA deveria, inclusive, ou não sei qual é o interesse dela, mas deveria adaptar a Copa para a realidade de cada país. Nós já até tínhamos estádios, bastava reformar esses estádios, né? Para se fazer um jogo de futebol num gramado de 100 e poucos por 90 e poucos metros, né? Mas não, construiu-se tudo de uma forma megalomaníaca, né? Num país que não está preparado para isso, né, Duda? É bacana realizar a Copa, ninguém é contra, o futebol é importante para a população, sem aeroporto, para o país, para a cultura, sem nada, mas né? mexe com toda a infraestrutura do país, e o Brasil não está no momento para isso, né? A não ser que se fizesse uma Copa adaptada à nossa realidade, mas não existe, a FIFA não é padrão FIFA, seja no país de terceiro mundo, quanto quando faz lá na Inglaterra, no Canadá, é o mesmo padrão de competição, e não dá para ser assim, né? É como eu querer comprar um carro de 500 mil reais, eu não tenho esse padrão, eu não posso adquirir, eu vou ficar endividado, eu vou, enfim... mas o Brasil topou a parada em nome de algum ganho aí de imagem. Aliás, nem sei se vai haver ganho de imagem, né? Porque com essas atrapalhadas todas, estádio ficando pronto às vésperas e mais agora as manifestações. E se bobear, assaltos em turistas estrangeiros, vão ocorrer. Desgraçadamente até alguma morte que pode ter, entendeu, né? As manifestações que vão acontecer. Então nem para a imagem, nem para o marketing do país. E o país não precisa de marketing, né, Duda? Nós precisamos de trabalho, de produtividade, de reformas, para ter consistência. O Reginaldo da Vila São Paulo, boa tarde, professor Duda e João. Gostaria de dizer que a falta de compromisso e respeito da vice-prefeita Estela ontem não foi só com o professor Duda e nem com a TV Prevê, e sim com mais de 400 mil cidadãos bauruenses. A Estela, para mim, está se perdendo, né? Ela é lamentável, porque depois que inventaram o celular, embora ela mandou um e-mail justificando que chegaram umas mães na hora, pega o celular e fala, eu não posso ir. Eu ponho outro, chamo correndo alguém, monto um outro esquema. Até 12 anos de entrevista diária na TV Prevê. Só tinha acontecido uma, e aqui vem governador, presidente, aqui teve Zé Dirceu, todo mundo do partido dela aqui, Genuíno 3 vezes, Dilma e todo mundo entrevistado aqui no Enfoque 31. E ninguém nunca furou o compromisso. Só uma vez que um secretário da saúde do Tuga chegou atrasado. Mas não, chegou aí uns 10 minutinhos atrasado e tal. Quer dizer, é lamentável o que aconteceu ontem com a Estela. Mostra que ela está em baixa mesmo. Está em baixa, perdeu o PT aqui, e aí é lamentável. Eu fico muito triste, porque eu acho que a hora que eu anuncio um convidado, é um compromisso do meio de comunicação nosso com a sociedade. Isso que o Reginaldo está falando. O cara toma atitudes para assistir a entrevista, e depois, na hora H, não aparece, que a gente sentado aqui. Realmente foi de uma tristeza muito grande. Mas o Reginaldo continua perguntando para você, Jabur, tudo bem que o governo do PSDB vendeu algumas empresas públicas e os petistas desceram a lenha na época. Hoje o governo federal vem fazendo agiotagem e privatização maquiada das empresas públicas. Você acredita em ideologia no sistema político como está? Olha, Reginaldo, a ideologia é algo que há tempos perdeu o significado, perdeu o efeito prático, né? No mundo. No mundo, não é só aqui. Há uma mudança grande em termos planetários, a globalização, que é um dos fenômenos, as mudanças de forma muito rápida nas tecnologias, e as ideologias se dissiparam de alguma forma. Claro que há as pessoas que professam correntes de pensamento, que agem conforme as suas convicções ideológicas ainda, uma minoria, mas a maioria, quando chega ao poder,
não leva em consideração todo o arcabouço ideológico que moveu esse grupo um dia, né? E passa a tomar atitudes pragmáticas, né? E com o PT não foi diferente. O PT, que teve já um projeto de país, passou a ter um projeto de poder, único e exclusivamente, e está aí. Com acertos também, não estou dizendo que foram só erros, mas teve erros, mas muitos, teve acertos, mas muitos erros também. E no todo, não há um projeto, não há uma consistência, não consegue dar um rumo para o país claro e definitivo, né? Promoveu algumas mudanças positivas, assim como o PSDB também, né? Mas o PSDB já era um partido tido como mais descaracterizado ideologicamente, né? Não sabia se era social-democracia, se era um liberalismo. Agora o PT não, o PT sempre, durante décadas, defendeu firmemente uma bandeira, quer dizer, depois viu-se que não era tão firme assim, né? Tá. E com isso frustrou muita gente. Por isso o PT gera, inclusive, antipatia de muita gente que era adepta da filosofia de partido do PT e agora se mostra frustrada e com uma bronca dobrada, né? O Jackson da Bela Vista levanta. O DAI não está correspondendo à aspiração de acompanhar o crescimento da cidade. João, não é hora de privatizar o DAI? Olha, isso é difícil dizer sim e não de uma forma automática, sem uma análise, sem um estudo. A princípio, aliás, não é a princípio, de há muito eu já tenho dito, para quem eu posso, que nós criamos um monstro com essa palavra privatização, tanto em termos de país, quanto em termos de Bauru, e principalmente em Bauru, porque nós tivemos alguns escândalos frutos de tentativa de privatização. E com isso, a classe política adquiriu uma paura por essa palavra e por esse ato de privatizar, né? Eu não sou contrário a privatizar certos setores, né? O governo brasileiro chegou a ter hotéis, a Embratur. Alguém discorda que a Embratur... Até motel chegou a ser. Alguém discorda que a Embratur deveria ter sido privatizada? Pode ter sido privatizada de forma errada, né? Que é a maior crítica ao governo do Fernando Henrique, por exemplo, uma das maiores, né? Eu também acho que foi privatizada de uma forma desleixada, ao Deus dará, entregando praticamente. Mas que tinha que privatizar muitos setores, tinha. E eu acho que o DAI pode ser analisado sob esse prisma, inclusive cogitando-se uma Sabesp, que aí tem um ingrediente político também, por ser uma estatal de um governo hoje nas mãos do PSDB, mas não se fala nisso. E você está tocando muito bem nesse ponto. Tem que se fazer uma análise séria e coerente. Se tiver que privatizar, que se privatize. Qual é o problema? Se o serviço for mais eficiente e não onerar a população, qual é o problema? O Estado brasileiro, nós acabamos de dizer, está falindo. Faz um ibope lá da Bela Vista para cima, todo mundo vai falar privatiza, né? Porque os caras estão sem água há 5 anos. Se garantir água, um bom serviço e um preço justo, qual é o problema? Né? É polêmico, é polêmico. O Estado brasileiro não dá conta mais, está falido, está quebrado. Mas está construindo porto em Cuba. Pois é. E está perdoando dívida de países africanos. Exatamente. E a hora que ele devaneios pseudo-ideológicos. João, e a hora que perdoa a dívida de países africanos, porque a Constituição brasileira não permite que se empreste dinheiro para um país devedor. O pior vem depois. A hora que perdoa a dívida, deixou de ser devedor. Agora eu posso emprestar mais dinheiro para ele. Pois é. Vê se não tem jogada de empreiteiras aí que quer construir nesses países. Tem tudo isso. Troca do quê? Perdoar dívida para quê? O cara não paga? Deixa ele na lista de devedor, ué. Por que perdoar? Exato. Exatamente. Paga o preço por isso, né? É a lógica do capitalismo. Claro. Você deve, você paga por isso. Lógico. Perdoar deixou de ser devedor. Daqui a pouquinho está emprestando dinheiro para eles. Essa aqui você vai gostar. Lá dos Estados Unidos, o Reinaldo Grilo. Boa tarde, Samuel, professor Duda. E ao grande candidato de hoje, o grande João Jabbour. Abraços a todos. Aqui em casa hoje, ele está em Nova York. Que menino de ouro, né? E ligado a Bauru, gosta de... Está nos assistindo pela internet, João. E ele falou assim, hoje tem Norusca. E aproveita e fala do Norusca também. Manda um beijão pro Reinaldo Grilo e fala do Norusca, João. Um abraço, Reinaldo, um apaixonado pelo Norusca, um apaixonado a não sei quantos mil quilômetros de distância, né? E um bauruense que não esquece da sua cidade, que sempre que pode participa com opiniões, né? E o Norusca, então, se alguém mexer com esse time, ele briga de lá. Né? É perigoso ele acionar a CIA e o FBI para fazer alguém pagar por ter feito coisa ruim com o Norusca.
que joga hoje, não é, Duda? Que joga na terceira divisão. Eu acho que, a despeito desse time ser uma incógnita, se vai bem, se não vai, que time é esse, é um time novo, eu acho que agora nós estamos muito mais próximos da realidade. Nós estamos próximos da nossa realidade, Duda. A terceira divisão é a realidade para o Noroeste hoje. Já foi a primeira e pode ser de novo, esperamos que sim, mas hoje é a terceira divisão. Pé no chão. Vamos construir a partir dessa base. E vamos torcer para que dê certo, que os dirigentes façam tudo conforme o figurino, né? E os corintianos têm que torcer para o Noroeste subir para a segunda. Porque aí o ano que vem eles vão ver o Corinthians aqui. O Corinthians vai cair para a segunda, não vai precisar nem viajar para ver o Corinthians. Você é corintiano, né? Eu sou corintiano, mas olha, eu estou envergonhado de torcer e imaginar que aqueles que invadiram lá o centro de treinamento são torcedores como eu. Não são, né? Obviamente que não são. Claro. Mas é uma vergonha, Duda. É uma vergonha e é mais um sintoma dessa violência que você abriu o programa falando. Ô João, e até para fazer uma analogia, né? Claro, os jogadores têm todo o direito de protestar e estão falando em greve por causa da violência nos estádios. E o trabalhador, e a violência a hora que ele sai na rua para trabalhar, que greve que ele pode fazer? Não é isso, né? Então hoje você sai de casa, você não sabe se volta. Policial vai trabalhar, já morreram os que... No estado de São Paulo, vários. O ano passado, mais de 100, né? Parece que vários. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. E o trabalhador, né? Ontem lá em Marília, do nosso repórter estava dizendo, o desabafo dos policiais, um comandante lá disse o seguinte: o ano passado, 2013, nós prendemos 100 mil, aproximadamente 100 mil pessoas. Dessas, 8 mil estão na cadeia. Ou seja, né, criticando o sistema penal, processual, enfim, penitenciário e penalta, né, principalmente. Enfim, não é tão simples assim. O Pedro Valentim pergunta: João, na Câmara Federal está um projeto de lei que acaba com a prisão daqueles que não pagam pensão alimentícia. Aí ninguém mais vai preso mesmo, porque são os únicos que vão presos nesse país. Que seria trocada por penas alternativas. Se tratando que a pensão alimentícia é um direito fundamental básico da criança e da própria mãe, não é um equívoco esse projeto? Qual a sua opinião? Observação. Duda, entrando na questão municipal, seria importante que o GAECO do Ministério Público investigasse não só as licitações da Endurbe, mas também as da Secretaria da Saúde e da Educação. Com certeza o GAECO terá uma grande surpresa. Olha o João. O Pedro está pondo quente aqui. Bom, um abraço, Pedro. Olha, eu, por ter sangue árabe, eu acho que eu tenho alguma ligação com a lei de Italião, né? Com a lei do olho no olho e dente no dente. Claro que isso é algo até superado, mas você fala de um projeto de lei que abranda para o cidadão irresponsável, ou até para a cidadã irresponsável que não quer pagar a pensão. Quer dizer, esse é o Brasil, né? É o país do jeitinho, do abrandamento, é o país da acomodação. Quer dizer, é um projeto de lei isolado dentro do Congresso, fruto de algum deputado que eu não sei qual é, né? Que, por algum motivo, algum interesse particular ou de grupo dele, está propondo essa legislação. Qual é o problema hoje em um sujeito que não paga, que deixa o seu filho desassistido, que possivelmente, por estar desassistido, vai cair numa marginalidade? Qual é o problema desse pai pagar, ser recolhido ao xadrez por não pagar a pensão? Qual é o problema? Isso está causando algum mal para a sociedade? Então são projetos obsoletos, absurdos, e dentro de uma lógica de o país do jeitinho, o país de faz de conta. Enquanto nós formos esse país, Pedro, tudo isso que nós falamos aqui nesses 40 minutos, de fato não vai ter uma boa sequência, uma boa resolução. O país não vai mudar, o país não vai avançar, porque não há, de fato, um pensamento consistente, concreto e coletivo, um consenso, um grande consenso de que vamos nos unir para transformar esse país num país sério. E esse projeto de lei é na contramão disso tudo. O Pedro Valentim, ele faz aquele, comparando com Lins e outras cidades da região, a tarifa da Sabesp é menor que a de Bauru. E nestas cidades não falta água. Eu não sei se é verdade isso, mas está registrada a opinião do que o Pedro Tobias falou. Você sabe isso que é mais barato? Na minha cabeça, sempre a Sabesp era mais cara, na minha cabeça. O que sempre se falou foi isso, né? Que os vizinhos, cidades vizinhas aí que reclamam do preço, mas não sei exatamente a realidade, precisaria fazer uma pesquisa, né?
O Orlando Gasparini, ele coloca: boa tarde. Nosso aeroporto Moça Tobias ocupa péssima posição no que diz respeito ao transporte de passageiro. Perdemos para aeroportos de outras cidades de menor porte, como Presidente Prudente e Araçatuba. Rio Preto tem o porte do nosso aeroclube, só que lá transporta 6 vezes mais passageiro do que aqui. Daí a pergunta: qual critério deve ser adotado para dotar nosso aeroporto de aeronaves em escala condizente com a demanda? Um bom estudo poderia resolver isso, né? Responder bem essa sua pergunta. Eu acho que isso também é muito reflexo da economia da cidade, da própria região, né? Se o aeroporto não tem ainda, não está entre os mais movimentados do estado, reflete a nossa economia. Bauru, de fato, nós não devemos ficar imaginando com o ufanismo que somos uma economia altamente consolidada, desenvolvida, forte, né? Nós ainda estamos à margem de baixo, à margem esquerda do Rio Tietê, né? Onde o desenvolvimento ainda não chegou da mesma forma que chegou à margem direita, a parte alta, aquele circuito que sai de São Paulo, passa por Campinas, vai até Ribeirão Preto e chega em Rio Preto. Quer dizer, essas cidades, naturalmente, seus aeroportos serão mais movimentados, não é, Duda? Então eu acho que o aeroporto ainda está num processo de maturação, tem anos ainda, e depende também desse todo que é a cidade para poder se efetivar, né? Não devemos, acho, ter muita angústia com o aeroporto, então o importante é que ele está lá e funcionando. Claro que pode ter a demanda de uma aeronave aqui, uma empresa a mais, que isso pode ser sanado, mas é pontual. Eu acho que, no geral, nós temos que aguardar ainda um pouco. O Henrique, ele disse que eu estou precisando de férias, que eu estou muito amargo ultimamente. O senhor está muito pessimista. Afinal, essa bagunça em que se encontra o Brasil não é de hoje. Vem desde os tempos do Império. Henrique, você está equivocado. Realmente, o Brasil, a corrupção vem desde o tempo do Império. É uma grande verdade. Quando eles trouxeram as joias da coroa para cá, a hora que eles levaram de volta... Mandaram a escória para cá também. Mandaram a escória, tudo isso é verdade. Só que hoje, Henrique, eu que sou educador, estou no meio da meninada. O Brasil está se perdendo, Henrique. E hoje nós temos uma droga que há 10 anos atrás era só traços de consumo no mundo, que é o crack, que ativou a violência de uma tal maneira impressionante. E as estatísticas ficam mentindo, dando a impressão de que o Brasil não tinha crise. Agora você vê... Todos os dados do ano passado são negativos, né, João? Sim. Nunca exportamos tanto e nunca a balança comercial foi tão negativa como foi. Quer dizer, e gastamos em custeio, não gastamos em investimento. O investimento nós estamos fazendo fora do país. Então eu acho que a experiência que eu tenho o direito de dar minha opinião, Henrique, como você tem direito de dar a sua. E eu trago pessoas de todos os partidos aqui, de todo mundo, cada um dá a sua opinião aqui. E tem liberdade de dar opinião. Pode ser até que eu esteja precisando de férias, mas eu não estou pessimista, não. Eu estou realista pra chuchu. E como empresário, que eu tenho mais de 1000 funcionários nas minhas empresas, eu tenho que ser realista. Porque decisão errada minha custa desemprego. E acho que o empresário tem que ter uma responsabilidade social. E essa é a minha preocupação, viu? Você quer falar alguma coisa para o Henrique? Ele pegou do Império, claro. Só reforçar, a origem está certa. Ele coloca bem a origem, é isso mesmo, a origem nossa já não foi boa. Agora, os rumos, que é o momento presente, é que nós estamos analisando, e esses não dão motivo para otimismo, Henrique. Embora eu ache que nós devamos encontrar, e vamos forçosamente encontrar os rumos, os melhores rumos para o país, mas nesse momento os desvios são enormes. Nós estamos não digo nem em atalhos, nós estamos perdidos no meio de uma floresta chamada processo civilizatório. Não sabemos aonde queremos chegar. Nós já explodimos o tempo. Tem uma pergunta comprida aqui do Dr. Natanael, eu vou ler, você procura responder ela bem sucinta. João, entendo que tem que ser investigado sim o dinheiro que foi arrecadado para pagar a multa dos condenados do mensalão. Eles pediram dinheiro, veio até o triplo do que eles precisavam. No entanto, quem está levantando essa dúvida é o ministro Gilmar Mendes, que soltou o banqueiro ladrão Daniel Dantas com 2 habeas corpus em 48 horas. E também deu outro habeas corpus para o italiano Salvatore, que imediatamente fugiu do Brasil e escapou da prisão e das punições. Portanto, temos que cobrar sim, mas quando as cobranças começam a vir de gente que não é honesta, eu fico com o pé atrás. Os indicadores sociais indicam que o Brasil melhorou.
Mas estamos longe de chegar à perfeição. Tá correto, Natanael. Não dá para dividir o Brasil entre bons e ruins. Não existe isso. O que existe de ruim é a cultura que nos perpassa nesse momento. A cultura da falta de valores, da falta de ética e da falta de compromisso com o coletivo. Esse é o grande problema. Então não está fora também o ministro Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo, do STJ, do TJ. Né? Não há só gente boa e não há só gente ruim. Nós todos temos problemas sérios, cada um com a sua consciência, e a sociedade como um coletivo tem problemas seríssimos. João, mais alguma coisa? Não, Duda, só agradecer, é um prazer estar aqui nesse programa obrigatório para a família bauruense, neste horário de almoço, de descanso, que serve também para a gente refletir um pouco. Muito obrigado. João, obrigado pela presença e parabéns pela qualidade do JC, que eu estou gostando. Obrigado, Duda. Estou gostando mesmo. Você é uma opinião importante para nós. Obrigado. Ó, o Norusca tem que ganhar hoje, vamos lá, 7h30, né, João? 7h30. 7h30, torcer para o Noroeste e começar a terceira com uma vitória. O corintiano deve tudo lá, porque aí vai ver o Corinthians aqui em Bauru ano que vem, né? Com o irmão também, né? Também é com o irmão. Vai ver o Corinthians. O Corinthians joga hoje, né? Joga hoje com o Bragantino. Bragantino, outra derrota. 10 da noite. É onde que é? Em Bragança? No Pacaembu. É tenso, o jogo tenso. Nessa altura já comprou os juízes, os dois bandeirinhas. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.